Olá, meus amores! Boa noite para vocês, boa tarde, bom dia. Eu não sei qual é o horário que você vai estar aí ligadinho aqui nessa live maravilhosa que a gente vai ter hoje. Semana de consciência terminando, né? Hoje é sexta-feira. E quem escolhe uma sexta-feira diferente para estar aqui com a gente, trazendo consciência, sendo a energia que se requer para estar criando aí um movimento grandioso. Eu convido você para estar aqui juntinho comigo e com ele. Eu que terminei o ano fazendo um curso com ele, iniciei o ano fazendo um curso com ele também. Ele que tem uma puta consciência, vocês não têm ideia da consciência desse homem. Então, fiquei muito feliz e grata com que ele aceitou, né, o meu convite de estar aqui fazendo essa live com vocês, de estar aqui acessando essa consciência, fazendo essa troca com vocês. Aprendi muito, tenho aprendido muito, estou aprendendo muito com ele e vai ser um prazer poder estar aqui, né, compartilhando com vocês. E ele traz muita consciência também sobre money, sobre o dinheiro. E é uma ferramenta que requer mesmo a consciência, a presença e uma leveza para estar trazendo essa consciência de falar de dinheiro, de ser, entender, né, que é a energia do dinheiro. Então é com muito prazer de estar aqui trazendo ele para vocês, para estar fazendo essa troca, fazendo essa participação especial. Vou ver se ele já entrou. Não consegui ver todo mundo que entra. Fábio, amor é mio. Eu acho que ele ainda não entrou. Vou esperar ele entrar mais um pouquinho. Mas é isso. Eu tô vendo que vocês estão gostando muito das lives, né? Dessa Semana da Consciência. Eu fico muito feliz que vocês estejam aí. Ele chegou. Que vocês estejam compartilhando, né? Com o pessoal. Energia que se requer para estar fazendo aí esse salto quântico da consciência, escolhendo um 2024 diferente, escolhendo uma energia diferente, sendo a energia diferente. Boa noite, meu amigo Boa maravilhoso! noite! Eu Oh, que estava aqui beleza. comentando para o pessoal que eu Hum. terminei o ano fazendo o Clube do Livro com você, iniciei o ano fazendo o Clube Avançado e falei, gente, esse cara ele tem uma puta consciência, principalmente sobre o dinheiro. Não é? Que maravilha, que bacana. E eu fico E eu, feliz que você escolheu. Foi uma proposta mesmo de virada, assim, tanto virada de ano, virada de jogo, virada de tudo mesmo. porque cria, né, Fábio? Cria. As escolhas criam, então a gente tá aqui para criar mesmo algo grandioso para esse planeta Terra. Ser a consciência, o controle, a criatividade, o dinheiro Bem e isso. tudo quanto. É, exatamente. Mas e aí, Fábio? Fala um pouquinho quem é Fábio. Conta um Vamos pouquinho lá. pro pessoal que não te conhece, para quem vai ver no gravado, que vai entender um pouquinho o seu trabalho. Pois é, como falar de como falar de mim? Então, eu sou uma pessoa que, como a gente chama de buscadores, né? Uma pessoa que vive buscando uma possibilidade diferente, que olha para alguns aspectos da realidade e fica se perguntando, né, o que seria possível diferente nisso aqui. E desde 2017, por aí, eu comecei a trabalhar com essas ferramentas de Axis. Me tornei facilitador em 2018 e de lá para cá eu venho facilitando os cursos, que é uma maneira como a gente fala assim, de ensinando as pessoas uma maneira de vida diferente. A partir das experiências que eu tenho tido, né, como eu compartilhei, a gente fez o Clube do Livro Como Se Tornar Dinheiro. E Maravilhoso. é mágico olhar assim para quanta coisa a gente não considera nessa realidade, que você já tem tudo estruturado, a maneira como as coisas funcionam,
as crenças que estão por baixo daquilo, comandando a maneira como você recebe. Então, surgiu essas ferramentas na minha vida e eu abracei elas assim com total vulnerabilidade, como realmente assim, tipo, isso está ressoando com o que eu gostaria para a vida que eu gostaria de construir. E desde então, assim, eu tenho vivido experiências incríveis. E como eu digo para as pessoas, não é sobre achei o paraíso, tudo é um mar de rosas. É sobre a gente incluir tudo na realidade mesmo, as dificuldades, as insanidades, e não tornar nada significativo, né? Inclusive dinheiro, inclusive negócios, relacionamento, aquele benefício de você olhar para a sua vida e saber que, primeiro, contar com você mesmo, que você criou o melhor que você podia, com o conhecimento, com as ferramentas, com as possibilidades que estavam disponíveis para você. E se hoje você olha para as coisas e tipo, não é isso que eu gostaria, pode escolher de novo, né? Não há assim uma necessidade de você se prender ao passado, resolver o passado para depois se permitir um futuro, o que também é uma escolha. Ou seja, mas para mim sempre foi assim, não, tem que ter algo diferente. E aí eu encontrei essas ferramentas e tenho usado elas assim dinamicamente, facilitado cursos e tenho recebido presentes do universo de uma maneira incrível, como conhecer pessoas como você, que a gente se conheceu no clube, e um monte de gente que eu conheço pelo mundo todo. Que, aliás, uma das coisas que eu queria muito fazer quando eu conheci isso era, sabe, expandir meus horizontes, minha vida de uma maneira geral. Eu gosto de viajar, conhecer lugares, e eu estava sempre, sabe, na mesma rotina, mesma cidade, trabalho, aquele horário, e eu digo, não, 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 tô cansado disso aqui. Bora inventar algo diferente. E põe diferente nisso. Comecei a trabalhar com algo que eu nunca imaginei. Então eu digo assim, quando a gente começa a se abrir para possibilidades, elas surgem. E à medida que a gente vai atualizando o nosso acervo de ferramentas ou coisas para, sabe, para criar realmente a vida que nós gostaríamos, as coisas vão se tornando ainda mais fáceis, possíveis e dinâmicas. E isso para mim move muita coisa e isso para mim faz com que eu queira sempre mais e queira ver um mundo onde as pessoas vibram dessa maneira, funcionam dessa maneira e passam a confiar que elas conseguem também, né? Fábio, o que mais paralisa a gente é sempre ir pro errado da gente, né? A gente Pois até é, conversou isso lá no clube. pois É de é. ir pro errado da gente, porque o primeiro acesso é o quê? Hum, Julgar, né? Se auto-julgar e ir pro errado da gente, ou ficar buscando, né, um culpado ali, ou se culpar, né, pelas é, escolhas. E aí, de repente, a vida trava, o negócio trava, o relacionamento trava. A gente percebe ali que todas as áreas da nossa vida parece que tá um pouco travada. uhum, Aí a gente encontra, escolhe, né, essas ferramentas mágicas sim. e começa a acessar esse ser infinito que a gente é. Fala um pouquinho pra gente sobre viver no errado de você, que para essas pessoas que não conhecem o Axis, que vive no errado delas, e É, até nós que já estamos na caminhada do Axis, que às vezes deixa o lado humanoide falar mais alto e vai pois pro é. errado da gente também, que faz parte. Mas você sabe que existem assim pessoas que parece que têm uma tendência de achar que a culpa é delas, que elas fazem tudo errado, que nunca dá certo. E aí quando você vai ver, tipo, primeiro, é uma potência incrível isso. Que quando você tem esse ponto de vista, você cria as coisas dando errado, assim, Também. literalmente. Então, a partir daí, a gente já começa a abraçar uma possibilidade diferente, do tipo, sabe, é como se eu tivesse a ferramenta na mão, é o martelo na mão, em vez de bater no prego, eu vou ficando martelando meu dedo e reclamando que está doendo. Então, a ferramenta está aí, a capacidade está aí, a energia está aí, só que de repente a gente direciona ela um pouquinho diferente e muda a coisa. Então, essa coisa de se julgar, achar que fez errado, era algo, como você disse, ainda tem um pouco, né? Mas era algo muito marcado na minha vida. Até porque, assim, chegou um ponto que eu fiz tudo, estava no meu trabalho, tinha acabado uma formação acadêmica de mestrado e não estava satisfeito com o que eu estava chegando e nem via futuro naquilo ali.
Então, assim, você vai se julgando, né, na sua carreira, na sua escolha de vida, e tipo, pô, mas eu trabalhando com isso aqui, eu não estou conseguindo me realizar nem profissionalmente, nem nos meus planos de vida pessoais, assim. Então, bate aquela sensação de julgar, aquela sensação de olhar para a culpa de quem é a culpa, das vezes que você tentou outra coisa e não conseguiu, e às vezes que você. E depende, tipo, tudo isso leva você a ficar orbitando num espaço que parece que não tem muita perspectiva, não tem uma luz no fundo do túnel. E essa coisa de sair do errado da gente, para mim, foi mágico no primeiro, na primeira sessão de barras que eu recebi. Sabe, quando você está no fundo do poço, lá no estado mais desacreditado que você tem, e de repente uma sessão de barras começou a abrir para mim assim do tipo, uau, peraí, tem coisa diferente aqui de novo, mudou. Tudo estava igual, mas tudo mudou. E principalmente no aspecto profissional, eu comecei a querer algo diferente, buscar algo diferente e me conectar de novo com possibilidades, inclusive abrir o que nós chamamos de receber, que a gente sente às vezes quando impacta principalmente na parte financeira, né? Que você vai ver assim, Uhum. tipo, cadê? Fim do mês chegou e cadê o dinheiro? Né? E cadê as coisas para honrar as contas que você tem? Enfim, eu digo que para muitas pessoas parece que esse é o chamado a um despertar, para ela olhar assim que a vida talvez está indo para um lado que não é o que ela gostaria de ir. E para mim foi justamente isso. Comecei a olhar quanta coisa eu estava julgando sobre as minhas escolhas, o meu trabalho, o que eu fazia, a minha vontade de fazer a diferença no mundo, a minha vontade também de ter um senso de realização pessoal e de conquistar coisas também, bens materiais, experiências que o dinheiro realmente facilita. E aí eu Isso. comecei a ficar presente com isso e dizer, cara, não adianta ficar procurando culpado, porque tudo foi escolha minha. E no fim das contas é sempre entre nós e nós mesmos, né? Não adianta culpar ninguém que essa maravilha de viver num universo de livre-arbítrio é justamente sobre isso. Então, isso também muda a dinâmica de todas as ferramentas, porque quantas vezes a gente procura onde estão as amarras para ir desamarrar as amarras, que na verdade nunca foram amarras, foram só escolhas que a gente fez. Aí quando você olha do tipo, uma escolha, então tá, eu não preciso ficar nisso. O que eu posso escolher agora? O que seria diferente? Então, Sabe? A, o espaço de possibilidades começa a mudar, a vibração do que você está pedindo começa a mudar. E é mágico, você ter sensações de coisas assim que você nem imaginou que aconteceriam, de repente estão ali batendo na sua porta, estão ali disponíveis para você, e a coisa vai girando, né? você para de correr atrás do Ah, rabinho, né? Igual o cachorro, né? pois é. Mordendo o rabinho, né? De Essa de, para de querer morder o rabo, essa de correr atrás do próprio rabo aí é né? uma Mas é coisa que incrível, porque a gente interessante. falando assim, Hum, parece até fácil, né? Que eu lembro que quando eu comecei nessa busca da consciência, eu ouvia muitas coisas, muitas frases assim, e eu falava, tá, é muito legal isso ouvindo, mas na prática não é assim que funciona, porque até você tá ali na engrenagem, né? E é por isso que barra é mágicas, né? uhum, Por isso que o Access Consciousness, ele é mágico, porque ele libera. E uma coisa legal que uma consciência que eu peguei pra mim mesmo, que você até facilitou essa consciência pra mim no clube, hum, foi que eu falei assim, a impressão que eu tenho é que eu estou plantando e estou esperando para colher. E aí você disse, Renata, como seria você plantar e colher agora? E eu, pois uau, é, expandiu. pois é, Daí eu, uau, é mesmo. Mas isso aqui, até isso é crença é, que a gente compra de tô plantando agora e não vou colher agora. Eu só tô sim, plantando agora, só vou colher amanhã. Ó, né? Só vou colher no que vem. Não, como seria eu plantar agora e colher agora? E ano que vem ou mais na frente eu estar transbordando com essa colheita. Então, isso foi para mim uma puta consciência mesmo pois é. do Clube do Livro. E eu queria compartilhar aqui com vocês, porque é o que eu falo, a gente está ali, Uhum. né, usando as ferramentas, tentando estar na presença, mas muitas vezes, como a gente está ali naquela situação, a gente acaba assim ali de novo, tentando morder o rabo O próprio, sem se dar conta. exatamente.
E sabe que é muito fácil nessa de plantar e esperar para um futuro, ou plantar e poder colher agora, a gente criar também um espaço de expectativa, do tipo, ou de duvidar que isso é possível. E ambas são posições que eu digo dessa realidade. E não, tipo, aquela energia de ser o espaço, sabe? Ok, a sementinha plantou. No tempo dela, ela vai germinar, ela vai produzir, ela vai me dar frutos. Só que às vezes a gente já planta projetando que esses frutos vão vir tão lá para frente que daí você meio que até desconecta disso, né? Ou fica num espaço de espera, de expectativa. Então, isso para mim reverberou bastante, assim, coisas que eu fazia que eu passei a nem me dar conta que estavam acontecendo, e é como se fosse assim, vamos fazer o pedido hoje e largar a mão dele. Deixa o universo se Sim, surpreender. Bora pedir exato. agora e vamos ficar presente com isso, com a energia, e saber que, primeiro, quando você pede a partir da leveza da energia, é um pedido que está disponível para você, é um pedido leve, é um pedido que ressoa com o que você está buscando. E só falar em pedido, quantas vezes a gente ainda remete àquela coisa da incapacidade de criar sozinho, ou quantas vezes a gente aprendeu que só pede quando você não consegue. Você vai tentando dar conta sozinho, até quando você não consegue, aí você tem que pedir ajuda para alguém. O que às vezes também é uma crença que distorce uma habilidade, uma potência incrível que nós temos. Que, por exemplo, quando eu ouvi esse mantra, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E aí você olha para a vida e, tipo, não é nada disso que eu estou vivendo. Então, peraí. Eu estou diante de uma escolha de novo, né? Ou eu posso julgar isso aqui, dizer que isso é tudo besteira, não funciona, e defender a minha dificuldade, ou eu posso, opa, peraí, eu nunca tinha ouvido falar disso aí. Me fala mais, como funciona isso aí? E aí, tipo, até a maneira que funciona é diferente para você, para mim e para quem escolhe. Agora é um espaço que se torna disponível à medida que a gente realmente permite que ele esteja aí, né? Eu sempre digo assim, é muito fácil a gente viver no julgamento, saber quem está certo, quem está errado. A gente até cria métricas para definir o sucesso ou o fracasso das nossas iniciativas, dos nossos empreendimentos, das nossas tentativas. Agora, e se o elemento da mágica, o componente crucial ali, que é essa presença de ser, de você, com uma energia da facilidade, por exemplo? O que isso mudaria em toda a dinâmica de criação, em toda, não tornando significativo, mas usando até o propósito de vida das coisas que você faz. Seja ganhar dinheiro, seja ter mais consciência, seja, sei lá, ser mais feliz ou conhecer alguém bacana, qualquer que seja o, entre aspas, propósito, se ele puder ser com facilidade, que às vezes até superar a dificuldade parece ser algo mais valioso para a gente do que ter facilidade. Eu olho para você e digo, não, você conseguiu e eu vou julgar você porque você conseguiu, porque isso, porque aquilo, porque você é isso, porque você é de família rica, você já está morando em tal lugar, você... E tipo, não olho, mas espera aí, se ela tem facilidade, existe um caminho de facilidade. Então, para que que eu fico insistindo na dificuldade se eu posso incluir facilidade? E às vezes é Exato. algo totalmente impensado, né? É o que eu digo, se a gente fica tão focado naquele jeito, é assim que faz, é isso que tem que fazer. Ok, é uma maneira, sim. Agora, quando você ouve falar de esse universo é de infinitas possibilidades, peraí, se eu estou reduzindo infinitas possibilidades a esse é o único caminho, então tem alguma coisa aí que não tá batendo, né? Contraditória. Pois é. Eu estava comentando hoje com as meninas que uma das consciências que eu acessei no Axis também foi o parar de mimimi. E aí que para algumas pessoas que ainda tá no estado de trauma e drama, né, de Hum, vitimização, quando você fala de uma maneira ou você tem uma postura mais tipo isso para mim não faz sentido mais porque você já tá em outra frequência, as hum, pessoas meio que às vezes se chocam assim um pouco, né? sim, Porque aí você também acessa esse ser você. sim, Que também requer coragem, né? Que é o que a gente fala sempre. Você perde pessoas, nem todo mundo entende o trabalho que você está fazendo. sim. Principalmente igual você no Axnes, eu acho que tem muito mais mulheres do que homens fazendo Axnes Consciousness, com Pois as terapias e é. viajando e tal, né? Eu acho que o público maior ainda é feminino. Tô certa? Eu percebi isso também.
E já percebi que, de repente, às vezes o ponto de vista é que, enfim, já conversei disso com algumas pessoas e faço pergunta assim, que tem muitas vezes a gente como homem, você está mais empenhado em buscar ser o provedor, dar o sustento. Então, eu fui ver por mim, assim, demorou muito, chegou uma altura na vida que eu fui olhar para mim, buscar me conhecer melhor e fazer as coisas tipo de uma outra maneira. Então, creio que tem esse componente social aí de você, tipo, eu não posso arriscar com essas Habilidade. coisas. E outra, o quanto isso demanda uma vulnerabilidade de você, sabe, se abrir para uma possibilidade diferente que não seja aquele caminho já pré-determinado e traçado para como as coisas devem funcionar, a sua função de ser o esteio da casa, por exemplo, ou qualquer outra crença que venha à tona aí. Uhum. E é bonito ver que já está mudando. E ao mesmo tempo eu vejo que as mulheres parece que já têm uma busca mais frequente. Então é como se realmente Mas assim tem um público feminino predominante, né, nas classes. Eu vejo tanto lá fora nas classes internacionais quanto aqui no Brasil também ainda. E que bom, a mudança começou. Eu sempre digo que a gente cria a partir de um espaço que vai além do gênero, né? Então, se tipo você, como mulher, se abriu para isso, você já está sendo o caminho de uma consciência diferente na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com seus pais, né? Com quem quer que você conviva. E talvez no meu no meu convívio, eu fui a pessoa assim, que chegou no meu ponto de ruptura. Que eu vejo que acho que para homem tem interessante ponto de vista, a gente tem que chegar num ponto de ruptura, né? Onde você diz, é verdade, desse jeito aqui não está funcionando, então eu tenho que tentar outra coisa. Você chega no agora fundo do vai o poço. racha. Então, é um grau de vulnerabilidade imenso, tremendo, assim, que realmente é você andar sobre areia movediça, às vezes, para arriscar tudo isso, como você falou, perder pessoas, perder amizades, né? O julgamento das pessoas. E esse cara tá mexendo com as coisas bem estranhas aí. Acho que ele perdeu a noção da realidade, fala umas coisas interessantes. Eu lembro quando eu começava a fazer live, as pessoas que me conheciam ficavam pensando, caramba, o que que vai passar na cabeça desse povo me ouvindo dizendo essas coisas? Isso nunca foi minhas conversas antes, enfim. E aí eu fui vendo assim, caramba, a disposição da gente largar um ponto de vista, um modo operacional, às vezes parece uma barreira intransponível. E ao mesmo tempo, quando você menos se dá conta, você já nem está mais lá. Então essa barreira nem existe, ou talvez nunca existiu, foi só a fantasia da cabeça da gente. O que mostra quanta realidade de ilusão, de como chama, de fantasias, de limitações, são coisas que nem existem. A gente só imagina e acaba fazendo disso Comprando. um construto de realidade, comprando como se fosse real e verdadeiro. É. Mas isso que eu ia falar, que o que que acontece? Como essa Hum. mulherada tá nessa busca aí de autoconhecimento, né, de consciência, então os homens também estão vindo mais, estão se abrindo mais, porque as mulheres estão querendo aí também os homens com essa consciência. Mulher já não tá com paciência mais de estar aguentando esses homens aí que tá no mundinho de Nárnia deles, não. Olha, você vê que mágico isso? Aí chega num ponto de ruptura. Se às vezes o cara começa, né, também se perceber do tipo, caramba, eu escolho mais para minha vida e também o que seria? Isso não vai me. Aí que vem outra coisa, isso não vai me fazer menos homem, pelo contrário, faz muito mais homem e muito mais além do construto daquela realidade que a gente vê funcionando, porque muitas vezes eu via assim, cara, esse negócio de, sabe, o grupinho, o grupo do futebol, o grupo disso, o grupo daquilo, vamos tomar cerveja, né? Chega um ponto que isso também assim meio que enjoa, não tem uma coisa diferente para a gente fazer assim que seja, sei lá, mais saudável, que seja sobre uma criação de vida diferente e não que tenha que excluir nada disso, não é sobre isso. Claro. É sobre tipo assim, parece que vão surgindo, você vê que vai caindo numa rotina, sabe? E daí eu Sim, fico sim. assim, caramba, a rotina meio que Os enjoa, né? mesmos Os mesmos assuntos, assuntos, cada semana só muda o personagem. exato. E isso fica divertido um tempo, chega uma hora que, uau, vamos brincar de outra coisa agora, né?
E aí, como seria, né? Ah, A gente começar a acessar essa consciência e entender que a gente tem esse poder de criar aquele relacionamento, né? De criar uhum. aquele trabalho, no sentido que não é nem trabalho, né? Aquela coisa que você faz que vibra teu corpo, que te dá tesão mesmo de Ah, fazer aquilo que você ama. Como seria, pois né? é. Você sabe que isso é algo que é uma mudança de perspectiva imensa. E a gente falou disso também no Clube do Livro, que, aliás, esse é um livro assim muito mágico para quem gosta de dinheiro, ou quem gosta de ter dinheiro, de criar dinheiro, enfim. Quanto a gente compra o construto de como a vida funciona e o esforço que você tem para, né, trabalho vem o sustento, aí fim de semana quando você tem folga você está só gastando, e parece que isso cria na gente assim uma crença do tipo, parece que trabalhar, se divertir com isso e o seu trabalho ser divertido e lucrativo ainda nem computa, né? Como você É, vai viajar de novo? Mas você está de férias? Não, eu vou viajar a trabalho. Putz, é trabalho. cansativo. Não, não é cansativo, não, é divertido. Parece que meu trabalho é férias continuamente. Conhecer lugares, conhecer pessoas diferentes, né? Fazer esse trabalho de ver o mundo das pessoas expandindo. Algumas escolhem, outras têm um tempo ainda que ficam, né, digerindo as coisas até chegar numa escolha diferente. No entanto, as sementes são lançadas aí, tanto que aquele símbolo do Axis, né, a semente, a flor de dente de leão, a gente o tempo todo espalhando essas sementinhas aí pelo mundo e elas vão germinando e produzindo, brotando novas escolhas, novas possibilidades à medida que as pessoas escolhem. E eu me conectei tanto com isso que até botei o nome do meu negócio Escolha Cria, que foi com base nisso, sabe? Do tipo, eu começava a escolher e via que o que aquilo ia criando. E nem sempre é sobre, aliás, nunca é sobre a escolha certa. É sobre você ver mesmo. Nossa, eu escolhi Quem tantos anos definiu o que trabalhar é com isso certo e o que é aqui. errado? Exato. E aí você vai vendo assim, realmente essa escolha vai criar, mas o que ela vai criar? É o que eu gostaria mesmo? Vai me criar a experiência de vida, os contatos, o dinheiro, as coisas que eu realmente escolho que façam parte da minha realidade? Ou não vai criar nada disso? Ou é só eu me distraindo para não criar a vida? Que esse também é um oposto verdadeiro. Quando as pessoas entram num piloto automático, que chama de criar a vida trabalhando, 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 e não olha para o que está criando. E de repente está criando uma vida de satisfação, de se viver orgástico, como se disse, assim, de te dar tesão de fazer as coisas. Tipo aqui, sexta-feira à noite nós estamos fazendo live. Isso é problema? Não, isso é super divertido. Podia estar num barzinho tomando a gelada do sextou? Podia, mas O nosso sextou tá é bem diferente. diferente, você percebe? Então, isso é só uma das possibilidades que vão surgindo à medida que você vai permitindo assim, opa, tem algo diferente disponível. Isso é aquilo que eu era divertido para mim uma vez, já não é mais. Então, quanto a gente trava naqueles automáticos e fica depois, que nem o cachorro correndo atrás do rabo, né, fazendo a mesma coisa e buscando aquilo que um dia foi divertido, mas hoje talvez não é mais. Ou o que acontece é que nessa realidade a gente vai tendo uma certa idade e aí tudo vai perdendo a graça. Aí faz o que você falou, entra no automático. Casa, trabalho, trabalho, casa, final de semana, aquelas coisinhas básicas, mas não tem felicidade, não tem tesão de vida, não tem vontade de fazer as coisas como tinha Pois antes. E aí a pessoa é. fala assim: nossa, isso é vida, né? Pois Isso é é. vida. Não, você pode escolher diferente. Você tá nessa vida, o que você tá escolhendo tá nessa vida. Mas pode ser diferente. Sempre pode. E sabe que até você tocou num ponto ali da idade, o quanto a gente define o que a gente pode ou não pode Pela ainda, idade. ou que já não pode mais com base no construto de idade. E aí você vai olhando assim, quantas pessoas realmente estão criando a vida delas ou já estão criando a morte delas, do tipo, sabe? Já estão olhando para o fim e daí começam a criar proporcionalmente aquilo que elas desejam para o fim da vida. E se fosse contínuo, tipo, eu olho isso para mim ontem, inclusive a gente fez um processo corporal aqui em São Paulo e veio muito essa energia. Tinha uma aluna lá que é uma senhora já e ela assim, nossa, que legal, eu estou até mais disposta, quero começar a dançar de novo. Eu disse, é isso aí,
sabe? Do tipo, quem definiu que quando a gente chega em tal idade é melhor ir parando? E ela falando, eu fazia isso, fazia aquilo. Claro. E aí o meu joelho começou a doer, eu tive que parar. E agora, depois desses processos, já estou com vontade de fazer de novo. Vamos fazer mais, né? Uau. Tipo, acendeu de novo aquela vontade de fazer as coisas. E de repente começar a perceber que o nosso corpo vai criando uma curva de decaimento à medida que também os pontos de vista que a gente vai comprando, né? Quem disse que tem que acontecer dessa maneira, nessa idade? Quem disse que tem que parar com isso por causa da idade? E ao mesmo tempo, os pontos de vista vão se mostrando realmente na nossa realidade física. E eu acho que essa é a grande mágica. Quando você começa a se dar conta de que, de certa forma, é muito simples. É o ponto de vista que cria a sua realidade. Se você tem um determinado ponto de vista, ele está criando uma determinada realidade. E às vezes parece que não é cognitivo, aí não computa. Então você quer fazer afirmações e tal, e elas vão até certo ponto e não vão além dali. Tem os Se pontos de vista auto-sabota, né? energéticos, né? É, tem os Se pontos de vista auto-sabota, energéticos. arruma desculpinha para não criar. E aí fica no que a gente chama de distração, por exemplo, as desculpas, os sentimentos, a raiva, a frustração, muitas vezes, o que está indicando para você? De repente tem uma possibilidade ali que você não considerou, que você está tão focado que isso deveria ser assim, aí você tem uma, né, uma Uhum. expectativa, ou que a gente agora conhece como realidade presuntiva, você presumiu que isso levaria a tal resultado, e quando não acontece, frustração, decepção, tristeza, e não olhar para, peraí, eu fiz uma escolha, essa escolha criou alguma coisa. Opa, criou perder dinheiro, beleza, era o que eu gostaria? Não, então vamos escolher outra coisa. Criou ganhar dinheiro, mas não era tanto quanto eu gostaria, então o que eu posso mudar nisso aqui para criar uma possibilidade diferente? Enfim, criou alguns, mas sempre cria. A gente começar a olhar que, tipo, cada movimento que você faz em direção a uma escolha está criando uma possibilidade diferente. E cada vez que você anda no mesmo trilho, né, correndo atrás do rabo, é isso que você está criando, correr atrás do Também. rabo, fazendo a mesma coisa. Até o Einstein dizia, né, que insanidade é fazer a mesma coisa sempre e esperar resultado diferente. Então, é a real do correr atrás do próprio rabo. Quando a gente passa a vida fazendo isso, ou seja, reclamar. Se reclamar resolvesse, às vezes ninguém mais teria problema na vida. Só reclamar que tá bom, o Nossa, universo aí no vai dar um Brasil, jeito. então, o povo tava top. Pois é, né? Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista aí no Brasil, mas tudo bem. Pois é. E aí a gente vê, né, quanto ponto de vista cultural, né? Eu olho para depois que eu passei a viajar mais, conhecer lugares no mundo, eu vejo assim, quanta gente brasileiro cria ponto de vista sobre o Brasil e olha coisas lá fora, às vezes, né? Tem coisas que são melhores, tem coisas que são é, piores, tem poucas coisas, dependendo do lugar também. Enfim, Tudo é e ponto aí de você vista. cria uma expectativa de que a solução é ir para outro É, lugar, a solução é isso, a solução é aquilo. E não olha para, tipo, onde criaria a vida que eu gostaria de viver. Porque aí quando você vai tipo, no Brasil tem muita gente que vive uma vida maravilhosa, com muito dinheiro, com muito luxo, com muitas das coisas que você tranquilidade. gostaria de ter, muita facilidade. E ao Uhum. mesmo tempo tem muita gente que escolhe a dificuldade, e não tem jeito. Por mais que você dê dinheiro para elas, ajude elas, elas continuam lá, né? Que é outra coisa, é outra energia. Então, o quanto a gente desperta, às vezes, para olhar que, peraí, não é sobre o lugar. A gente vive num país extremamente rico, bonito e diverso, vasto pra caramba. E cada vez que eu viajo, vou para algum lugar, eu começo a ver assim, quanto tem beleza em todos os lugares. A natureza é presente até aqui em São Paulo, uma cidade gigante como ela é, populosa como ela é, tá cheia de árvore, tá cheia de... Você acorda ouvindo passarinhos assim em algumas regiões, e isso é mágico. Ou seja, onde foi que você definiu, né? Onde está a paz, a tranquilidade, o sucesso, a prosperidade, a alegria, que não seja com você, junto com você mesmo. E a partir daí a gente pode ver que todos os lugares vão ser contribuição, desde que você escolha isso. E no meio dos movimentos que eu fiz de viajar, eu acabei mudando de cidade também, mudei.
conheci lugares diferentes e fiquei sempre olhando. Eu moraria aqui? Seria expansivo para mim? Eu comecei a fazer perguntas com base nisso, sabe? É bem Hum, divertido as consciências que vêm. Às vezes você olha para alguns lugares e você queria morar lá só porque você definiu que não pode. Ou porque você está definindo que aquele seria aquilo seria a solução do seu problema. Então, às vezes, o que eu digo com isso é só mudar a pergunta ou a energia a partir da qual você está fazendo a sua busca, você pode chegar num lugar completamente diferente e muito mais expansivo para você, que às vezes leva ao uhum, reconhecimento de que é eu que crio minha realidade, não é o governo, não é a cultura, não é, não é nada externo. E ao mesmo tempo, que mágico que é que tudo no mundo pode contribuir para a gente, né? Inclusive com mais dinheiro, com mais possibilidades, com pessoas mais interessantes à sua volta, pessoas que contribuem mais para você. E a gente sai de um ciclo de correr atrás do próprio rabo nas reclamações rotineiras para olhar para, caramba, isso aqui é muito maravilhoso, isso aqui é muito grandioso. E o que mais é possível também, né? uhum. Eu conheço pessoas que já moraram em 3, 4 países e aonde que a pessoa vai, ela arruma confusão. Ela tem problema com isso, tem problema com aquilo. Aí ela, pô, mas o que é? Aí eu fico, mas será que é os lugares que você vai mesmo que traz esses problemas todos? A pessoa não reconhece que é as Pois é. escolhas dela que tá ali permitindo com que ela esteja naquilo, né? Tipo, é a vida te dando um presente, falando, meu amor, muda de rota, né? Troca de Muda o ponto de vista, estrada. né? É. O mesmo com o profissional. Muitas vezes as pessoas trocam de emprego, trocam de área. Ah, eu quero mais fazer isso aqui, tá muito chato, esse negócio é isso, é isso. Primeiro, quanto existe ali a realidade presuntiva de que aquela coisa da grama do vizinho parece mais verde, né? Então, o outro país é melhor. Esse outro trabalho é melhor. Trabalhar com isso é bem melhor. Agora, aqui que eu estou fazendo, só tem gente reclamando, não dá dinheiro, não dá nada. E aí, quando você vai ver, cada reclamação é um ponto de vista que você está solidificando como realidade. Não é mágico isso? Que a gente tem essa habilidade? E, e cuidado que a grama do vizinho pode ser sintética, tá? É, pois é. Aí quando você chegar lá e ter a grama do vizinho, você vai ver que não era nada daquilo que você Não é? imaginou. Ao mesmo, Aí vem a frustração. aí você continua no mesmo ponto de vista, porque daí é a grama do vizinho, porque agora você não é mais, você já é o vizinho, então o outro vizinho agora que é melhor, sabe? Então sempre tem alguém melhor, que é um ponto Uma de vista que a rota. gente gosta de chamar de ponto de vista interessante, de repente. Se você começar a olhar para as coisas não como ponto de vista de que ali está a solução dos problemas, é isso que eu vou fazer e aí vai dar certo, e sim ver tudo como um ponto de vista interessante, suas crenças, suas verdades, e começar a se abrir para realmente assim o que você gostaria. É um dos exercícios que a gente tem enfatizado até no Clube do Livro, nas classes, o Fundamento, que é uma classe que eu adoro facilitar para caramba, que realmente é sobre dar uma detonada nesses pilares de limitação e de escassez da vida das pessoas, olhar para realmente como você gostaria que fosse sua vida e o que te daria essa sensação de uau, assim, de estar vivendo aquela vida realmente de dar inveja, sabe, fazer a diferença. Que é muito fácil a gente já criar que no futuro vai ser assim, 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 para julgar se eu, né, ser um sucesso ou já decidindo que não vai ser nada disso, então eu sou um fracasso. E se na verdade a gente tiver todas as possibilidades disponíveis, que é só o ponto de vista, um ponto de vista interessante que você tem sobre suas habilidades. E aí que ponto de vista você mudaria para ter outras possibilidades disponíveis? O que me impactou assim também quando eu fiz o curso Alegria dos Negócios foi a história do teto, né? De ter Uhum, clareza do teto. E aí muitas vezes as pessoas estão aí falando, não, mas eu estou escolhendo uma realidade próspera, eu estou escolhendo dinheiro, uhum. eu amo dinheiro, eu escolho criar dinheiro. Verdade, você está escolhendo dinheiro mesmo? Qual que é o Pois é. teto que você tem sobre dinheiro? E esse é o tipo de pergunta que às vezes leva a pessoa, primeiro, algumas ficar na defensiva, né? Do tipo, você está Contando duvidando de historinha mim? Não, não é. mesmo?
e entrar numa historinha para justificar que não é nada disso, que é aquela tal da rodinha do hamster ou aquele cachorro correndo atrás do rabo, como se você não quisesse ficar presente com isso, definindo que já está fazendo o seu melhor. Talvez você está também, você gosta de dinheiro, mas até esse tanto. Agora, se você diz que gosta desse tanto, aí vem o tal do teto, né? Até quanto você gosta, que é também do livro. Se você for ver, o ponto que a gente busca, primeiramente, é você ser congruente com aquilo que você está ressoando, aquilo que você diz que gostaria, para que você possa confiar que é você que está criando mesmo. Se eu reconhecer que, caramba, eu não gosto tanto assim de dinheiro, se for olhar para as minhas contas, você já começa a chegar num ponto que é verdade. Agora eu posso começar a trabalhar com o que é verdadeiro, e aí como eu posso expandir para eu incluir essa outra quantia na minha vida? Que é uma coisa que eu gosto de perguntar sempre para as pessoas: o quanto você teria que expandir a sua disposição de receber para incluir tudo isso que você disse que gostaria de ter? Às vezes as pessoas olham, não, eu gostaria de viajar, ter isso aí. Elas querem, às vezes, o que você tem. Aquela coisa de olhar para a grama do vizinho e achar que ela é mais verde. Mas não Do quer tipo, pagar o quando você preço. fala, é só escolher, tipo, não, mas eu estou escolhendo, só que... Não, você não está escolhendo. Porque quando você escolhe, não tem chuchu minha nega, vai rolar sim. Escolha cria. É. E isso não tem como questionar. A gente é poderoso desse tanto mesmo. Então, se você está escolhendo reclamar, adivinha só, você vai ter muita coisa para reclamar. Se você está escolhendo realmente realizar, os caminhos vão se abrindo para você. E talvez você vai esbarrar nos tetos, que você diz, opa, eu queria levantar voo, mas aí eu dei uma cabeçada aqui porque meu teto já alcancei ele. Ok, então, quem construiu esse teto também foi você. Bora olhar para ele agora e de repente ver se ele funciona ainda. Você quer uma vida de mais luxo? Talvez vai aumentar um pouco o custo do que você está acostumado com a sua vida. Então, o quanto você teria que receber mais para incluir isso como uma realidade para você diariamente? E manter também, né? Às vezes a gente acha, nossa, se eu conseguisse isso, como se esse fosse o grande objetivo. Cheguei lá. E esquece que não existe o cheguei lá. Você vai manter tudo aquilo, então a criação é algo constante. O que eu estou criando hoje que vai me dar o futuro que eu gostaria, com as possibilidades que eu gostaria, com o dinheiro que eu gostaria, com as experiências de vida que eu gostaria. E aí você começa realmente a criar. O que se requer para isso? Dinheiro? Então, beleza. Bora criar o dinheiro. Se requer para isso disposição de mudar, de fazer algo diferente, então vamos mudar, vamos fazer algo diferente. E esse é um estado que a gente chama assim de tipo realmente baixar as barreiras, né? O que é a barreira? Essa vontade de querer estar certo, gente, é a pior barreira que a gente pode ter. Se você não tiver a responsabilidade, o compromisso de estar certo, para quem gosta de estar certo sempre com as coisas, começa a olhar para isso. Talvez aí está uma grande limitação, que mesmo quando você acerta, Dono parece da que ainda assim verdade. seu alvo está pequeno o suficiente para você controlar e garantir que vai acertar. E às vezes o salto grande, o salto quântico que você deseja dar na vida, está um pouco além do seu controle. Então, está disposto a não ter que estar certo? Está disposto também a não ter que errar? Está disposto a simplesmente descobrir como vai ser essa aventura? Né? A vida como uma aventura de criação constante. Isso, para mim, assim, é ao mesmo Quantas pessoas tempo, que às vezes fala que está disposta, né, a ter dinheiro, a ser abundante, e aí no fundo, no fundo, não acessa o dinheiro pela família, é porque morre fácil, de né, medo da achar os família pedir culpados também, dinheiro, né? ou morre de medo, não Pois é? Quantas, é. quantas pessoas que chegam e escondem a abundância financeira pelo fato de ter medo da família estar sempre pedindo dinheiro. E aí a pessoa não só esconde ali aquele montante de dinheiro, mas ela também meio que ofusca ali aquela realidade que ela gostaria de estar vivenciando, que é comprar aquele carro que ela sempre quis, né, que ela sempre sonhou, Uhum, ou fazer uma viagem que para algumas pessoas da família, que dependendo do pilar que a família vem, é aquele absurdo, né? Porque pois se é. eu venho de uma família onde meus avós passaram fome, meus pais passaram fome, eu ter a geladeira cheia, o armário cheio,
Para mim é minha abundância e prosperidade. Hum, Então, esse é meu teto. Para que eu vou ter mais? pois é. E aí, como é difícil, né, Fábio, quando a gente trabalha com as ferramentas para expandir essa, essas crenças, essa visão, levar a pessoa para um outro espaço e que muitas vezes a pessoa não consegue acessar. Ela fica assim, tá, mas não dá. Não, mas eu tô escolhendo. E aí você vai ver de todas as formas a pessoa não tá escolhendo. Você sabe que uma das grandes consciências que a gente teve no ano de 2023, 22 até começou, é essa coisa de evitar e defender, que até surgiu como os POVADs, os pontos de vista que nós Aham. evitamos e defendemos simultaneamente. Como esse, por exemplo, do tipo, se eu tiver muito dinheiro e se eu sair da média da família, as pessoas vão me pedir dinheiro. Ao mesmo tempo, se você reconhecer que elas estão reconhecendo sua prosperidade, estão, né, emanando energia para você de riqueza. É um ponto de vista diferente. Significa que você tem que dar dinheiro a elas? Não. Agora, quantas vezes na resistência disso você acaba criando não ter tanto dinheiro para não chamar tanta atenção, que é o que você disse. E aí a gente entra nesses mecanismos de criar menos para não se destacar tanto, né? E quanto disso é um desserviço à prosperidade que você disse que gostaria de ter. E aí você começa a olhar as incongruências, né? Eu falo isso, mas na verdade eu estou vivendo isso. Eu falo isso, mas na prática não é assim que está sendo. E quanto disso também são historinhas que a gente vai juntando para justificar, de novo, defender que o que nós estamos fazendo é o certo. No fundo, tem aquela velha história. Você prefere estar certo ou ser feliz? E às vezes, tipo, por mais que as pessoas dizem, eu quero estar certo, né? Eu quero ser feliz, né? No fundo, ela quer estar certa mesmo, fazer a coisa certa. Tipo, não é certo eu ter mais do que os outros, não é certo eu ter e dizer que não posso ou que não vou, né? E depois fica a culpa. E aí entra tudo num espaço que você vai despolarizando, vai tirando, vai chegando nas camadas. Você chega lá no fundo, realmente eu estou evitando ter dinheiro e defendendo que se eu tiver dinheiro vai acontecer tudo isso, que são coisas, situações que eu não quero ter que passar. Agora, ao mesmo tempo, esse é o mesmo dinheiro que talvez daria todas as coisas que você disse que gostaria de ter. Então percebe que a gente cria essas limitações e você fica orbitando só entre esse Uhum. espaço pequenininho aqui, sonhando com o que tem do outro lado do muro que você mesmo construiu e dizendo que está fazendo, está escolhendo ir para lá. Só que não. Não é mágico? Colocando dessa maneira, você vai ver, caramba, é verdade, né? Agora, aí vem a outra mágica do que nós chamamos de processos, né? Destruir e descriar. Quer dizer, destrói esse muro aí que você fez, foi você que fez ele, descria, tira a sua energia criativa dele e vamos começar a olhar outra coisa, outro ponto de vista. E se realmente eu puder ter mais dinheiro, e se ter mais dinheiro requer também você estar na disposição de dizer não e não ter que atender a todo mundo porque você acha que é certo, o que você definiu que é certo, enfim. E começar a olhar, tipo, de repente você, sem ter esse ponto de vista, pode ser um convite para todo mundo começar a gostar de ter mais dinheiro também. Porque às vezes as pessoas projetam em você que você tem dinheiro e esperam que você vai suprir as necessidades delas. E se você, tipo, ok, eu tenho mais dinheiro, mas não é leve ficar suprindo as suas necessidades. Agora, eu posso contribuir para você criar mais também. Uma realidade diferente pode surgir. E de repente a pessoa pode escolher ou pode não escolher também. O universo da escolha, né? Muitas, né? Basta a Muitas gente estar escolhas. na presença. E o que se requer para que a gente esteja na presença, brincando, se divertindo Pois é. com essas ferramentas aí maravilhosas que a gente aprende. E levando E sabe que quem escolher. eu, é, sabe que depois que eu comecei a usar as ferramentas do Access, conheci já os criadores, o Dan, Dr. Dan, o Gary Douglas também, Uhum. me conectei muito assim com essa maneira diferente de funcionar. Que bem no fundo, quando
você vai ver, cada um de nós já é diferente por natureza, ninguém é igual a ninguém, Claro. né? A gente sabe disso e ao mesmo tempo passa a vida tentando fazer tudo igual a todo mundo, ou tentando Comparando. buscar alguém para se comparar ou para ter como referência, Uhum. e às vezes eleger a família, os pais ou os influenciadores do início da vida, como se isso fosse relevante. E esquece que, peraí, eu sou único, eu sou diferente, né? Mesmo irmãos gêmeos não são iguais, né? É. Já é cientificamente provado que eles são diferentes. Então, por que a gente não reconhece isso de uma vez e começa a olhar para a realidade que funciona para cada um de nós? Como a minha diferença pode ser um presente? E aí eu comecei a me abrir mais para isso, de repente não querer me encaixar. Porque nessa idade você tinha que ter já tal coisa, né, tais conquistas na vida, já tinha que ter um relacionamento, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. E aí quando você vai ver, se você não tem, você já tem um ponto que se julga. E aí vai buscar uma explicação de por que você não tem isso. E nunca olhar para, não, mas eu não estou escolhendo. A hora que eu escolher, vai rolar. Que essa é uma habilidade que a gente tem, assim. Quando você escolhe, realmente a gente movimenta mundos e E se fundos eu não mesmo. escolher também tá tudo bem, porque eu não tenho que seguir a manada. Exatamente. Só porque todo mundo está indo nessa direção, não quer dizer que é para lá que eu vou, Que tem que né? ser, é. Mas o quanto disso é um grau de liberdade, assim, que talvez assusta a maioria das pessoas, de certa maneira, que é ser líder da própria realidade. E esse é outra coisa que nós sempre ensinamos nas classes, né? A Axis não veio ensinar você a ser igual a todo mundo ou se encaixar na norma do que você decidiu que é a norma da normalidade. E sim se empoderar de criar a realidade que você sabe que é possível, que vai além das crenças, que vai além dos pontos de vista, que é aquela que você sabe mesmo. Quando eu me deparo com esses tetos, eu vou me perguntando o que eu sei sobre isso, né? Eu cheguei nesse ponto até aqui, com tudo que eu, né, já trabalhei, com tudo que eu me permiti escolher, e agora? Eu escolho ir adiante, ou isso aqui para mim é um sinal de que talvez é hora de mudar a direção? Enfim, agora, esse exercício de estar na pergunta o tempo todo e criar uma vida a partir daquilo que te deixa entusiasmado. E muitas vezes eu ficava assim, tipo, caramba, sexta-feira, aonde eu vou hoje? Eu tenho que sair para algum lugar, que é o que se faz na sexta-feira. E nunca olhava, eu realmente estou afim de sair, às vezes está morto de cansado, você só queria dormir. Agora, se não descansa, porque você não relaxa, se você não for sair, porque amanhã parece que dá a sensação que você perdeu alguma coisa, o mundo girou e você ficou parado, alguma coisa assim. Eu ficava, Uhum. caramba, não me parece muita escolha nesse contexto e com esse ponto de vista. Então, esse convite de ser a diferença que cada um de nós pode ser é muito desafiador e muito libertador e ao mesmo tempo gratificante. Talvez eu até ousaria dizer assim, é a chave para tudo aquilo que nós desejamos realizar na vida. É descobrir o que você realmente deseja, o que eu realmente desejo para minha vida, além de tudo que eu acreditei até hoje. E o que tudo que eu acreditei até hoje já me proporcionou para que eu chegasse até aqui. Não de ter que julgar que agora isso aqui é errado, o novo certo é esse. Assim, tipo, tudo é. Nada é certo, nada é errado, tudo é. E tudo cria alguma coisa. No início que eu falava das ferramentas, eu falava, não existe certo e errado, existe Sim, escolha. E as pessoas pois é. olhavam para mim e falavam, tá louca, Renata? Como assim não existe É, certo e errado? É claro que existe certo e errado. Falei, não, amor, existe escolha, tem pontos de vista. pois é. E, e aí é um choque mesmo, né, para quem está entrando nesse universo. Sim, Porém, para aqueles que já acessaram essa energia e escolhem permanecer nela e buscar aí sempre algo mais, né? A leveza que traz para a vida da gente, né? A tranquilidade que traz para você. Porque sim, mesmo quando a gente vai ali para um espaço de humanoide, né? Que às vezes a gente acaba naquele espaço, você tá na presença, então você já destrói, já descria aquele ponto de vista e já vai para outra sim. energia. E muda, né? Expande muito rápido, né? Seu corpo até vibra diferente. Então, como é mais divertido, livre, leve, solta. Pois é. Exatamente. Como é Bem mais isso, né? divertido. É, e ao mesmo tempo, assim, saber que vivemos num universo de livre-arbítrio. E às vezes a coisa de falar não tem certo e errado, algumas pessoas distorcem para
tipo, justificar algumas escolhas contra, que vem aquela outra energia. Você está escolhendo contra o quê? Contra o sistema, contra a sua família, contra o que as pessoas estão dizendo. E quando você está contra ou a favor de alguma coisa, você está de novo seguindo uma linha que pode não ser nada do que realmente é possível para você. Então vem essa energia de eu não tenho que concordar que é assim que funciona, eu também não tenho que discordar de que não é assim que funciona. Eu posso observar tudo, ser o, como se chama, o observador, e perceber como eu gostaria que fosse. Saber que você pode escolher tudo. E eu fico me perguntando assim, como o que mudaria em termos de futuro se a gente começasse a educar as crianças já dessa maneira? Porque quantas vezes quando criança, a base da educação era mostrar o certo e evitar o errado, tanto no lado religioso quanto no lado da escola, né? De tipo te mostrar todo o conceito era estuda que você vai ter uma prova que vai te dizer o certo e o errado e conforme você vai ter uma pontuação e essa pontuação vai dizer um posicionamento ou determinar até um conceito de como você é inteligente ou não inteligente, se você vai ser aprovado ou vai ser reprovado. E a gente crescia com isso, né? Tem que correr atrás disso. E muitas vezes não tem a ver com a realidade. Quer dizer, tirar as melhores notas na escola não é sinal de que você vai ser bem-sucedido na vida. Ao mesmo tempo, reprovar na escola não é sentido, não é assim, não significa que você não vai ter sucesso na vida. Enfim, começar a olhar para isso, você vai ver assim, tipo, realmente nós estamos dando uma geral nas bases, nos fundamentos daquilo que nós construímos como realidade. Agora, para quem recebeu esse tipo de educação, tipo, o que eu faço com isso agora? Bom, isso te trouxe até aqui, não está errado. Também é isso. Percebe a tendência de julgar? Não, É. não há necessidade nenhuma de julgar. É reconhecer isso e coloquei. Se não tiver que funcionar a partir desse ponto de vista, porque o ponto de vista é assim, você pega um ponto e observa a realidade a partir desse ponto. Você quer ver diferente? Então vamos abrir esse ponto de vista e deixar as possibilidades surgirem por ali e não se apegar a um ponto de vista. E é isso que, às vezes, o certo ou o errado nos levam a. Não, eu vou fazer isso porque é a coisa certa. Eu Ok, pode ser. contei uma história aqui uma vez na live, que a mulher casou e ela foi fazer um peixe pro marido e tirou a cabeça. Hum. E o marido falou pra ela, falou, amor, por que que você tirou a cabeça do peixe? Ela falou, não sei, aprendi com a minha mãe. Aí ela foi perguntar à mãe dela, falou, mãe, por que que a senhora tira a cabeça do peixe? Meu marido me perguntou e ela falou, não sei, filha, aprendi com a sua avó. Aí, vó, por que que a senhora tira a cabeça do peixe? Ah, minha filha, porque quando eu casei com seu avô, o nosso forno era pequenininho, então não cabia o peixe inteiro. Por isso que eu tirei a cabeça do peixe. E aí, olha aqui o tanto que é, né? O que Pois você é. estava falando, o que que é certo? Ah, não, porque peixe tem que ser sem cabeça, porque eu aprendi assim. Uhum. E aí você vai lá atrás ver o porquê que o peixe, né, tá sem a cabecinha. Não tem o porquê. E sabe como. Simplesmente era a energia que se requeria na época da avó. Exato. E quando você vai ver, tipo, era o que funcionava para ela naquela circunstância. O quanto a Exato. gente ainda tenta fazer a realidade de hoje funcionar com algum ponto de vista antigo, assim, que é o que eu sempre digo, você tem que atualizar seu sistema, de repente olhar, isso aqui ainda está funcionando para mim? O mesmo com dinheiro, o mesmo com as suas outras escolhas, né, de profissão, de criação, de negócio, de relacionamento, olhar, isso aqui ainda está funcionando para mim? Não no sentido de tá ruim, então vamos ter que fazer alguma coisa. Agora, o tempo todo está na pergunta, está funcionando para mim? Tá, e como pode melhorar ainda mais? Está funcionando para mim? Não tá, e como pode melhorar? Sabe, tipo, vamos fazer o peixe hoje com cabeça ou sem? Ah, não, sem cabeça já não é uma opção, com cabeça não é uma opção, porque não é assim que se faz. Você percebe que você já cortou uma possibilidade. Mas como seria fazer com cabeça? É aquele exercício da pergunta, né? O tempo todo. Você não tem que ter uma realidade pré-definida e, ao mesmo tempo, saber que tudo é disponível. Eu cresci vendo que se comia abacate com açúcar. E um dia eu fui ver que se come com pimenta, com sal e com, né, picles e uma série de outras coisas e fica uma delícia. Então, o que está certo, né? Como é? Eu cresci assim, então É. eu via isso, eu adotei esse modelo.
e de repente o mundo me mostra outras coisas, eu vou dizer, não, não como porque eu só como com isso. Ou eu não faço isso porque eu aprendi assim. E quanto a gente determinou até que ponto da vida a gente pode aprender coisa nova, ou se abrir a algo novo, e com base no que, bom, chegou um tempo no passado em que eu já aprendi tudo, agora sai para a vida e vai viver. Que às vezes é uma maneira de você criar essa versão limitada, né? E não se abrir para uma possibilidade diferente. E a gente Gostei da acaba ideia do perdendo, peixe. né? Perdendo esse acesso a uma experiência grandiosa ou a um momento que você vai ter prazer ali em exercer. E a gente é como celulares. Os celulares também não precisam de Pois atualização, é. que a gente fala os nossos downloads, né? Então, como Ah, seria também a gente destruir, descriar tudo que a gente soube ontem, destruir, descriar relacionamento, destruir, descriar sua situação financeira, né? E dar espaço aí para essa energia de criar diferente, de pois é. criar com uma nova escolha. E às vezes é até como você tocou num ponto ali de destruir, descriar relacionamento, e às vezes as pessoas, não, não, tá bom assim, não vamos destruir agora não. Deixa quando Como ficar pode ruim, daí eu vou melhorar, né? fazer a ferramenta. Porque quantas vezes a gente busca, talvez o teto, acho que um dos tetos mais limitantes que a gente tem é aquilo que definimos que tá bom. Que você nunca quer melhorar o que tá bom. Se já tá bom, não vamos mexer com isso, vamos olhar para os outros problemas. Então, quanto disso leva você a sempre criar um problema, que é aí que você vai melhorar. E onde, quando você definir o que está bom, e talvez seu bom é um teto tão baixo, é uma régua tão baixa, que, tipo, é só um suspiro de sobrevivência para você do que de tudo que está disponível. E às vezes a gente olha para isso, caramba, destruir, descriar tudo que eu sei, destruir, descriar meus relacionamentos, não só relacionamento amoroso, mas tipo o seu relacionamento com o dinheiro, Pessoal, quanto do passado, quanto do relacionamento com você, com o seu corpo, do que você definiu como você, quanto disso já não ressoa mais hoje, e ainda você carrega ali porque minha avó fazia assim, lá em casa era assim, naquela época era assim. Aquela época já não existe mais, por que que eu estou insistindo naquela época ainda, né? Aquela uhum. época já foi incrível, foi traumatizante, mas foi. Ah, que bacana, né? É isso aí, gente. Meu querido, gratidão, gratidão por esse bate-papo, essa troca maravilhosa, contribuindo aí com a Semana da Consciência. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem não segue o Fábio ainda, vai lá seguir ele. Ele Vamos. traz conteúdos maravilhosos, ele tem cursos extraordinários. É uma contribuição mesmo. Eu falo que ele é uma puta consciência de contribuição. Recebo. Um puto consciência de contribuição. E como E pode é isso. melhorar, né? Gratidão, meu amor. Gratidão. E gratidão a você pelo convite, pela iniciativa também, a Semana da Consciência. E, gente, para quem aqui não conhece também, a Renata, ela mora na Suíça e está fazendo esse movimento de lá. E também está agora começando esse movimento de escolher mais consciência, criar algo diferente aí e escolhendo também. Gratidão a todos vocês que, né, participaram conosco desse momento e da contribuição. Gratidão, Necessitas. gente. Beijo grande no coração. Até Beijo. mais.